Olá pessoal, continuando aí nosso estudo de PA, vou falar de duas propriedades muito interessantes aqui da PA. A primeira delas é o seguinte: numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. No nosso caso aqui, os extremos são 5 e 26. Essa soma, ela vale 31. Agora, se eu pegar o segundo com o penúltimo, que são equidistantes dos extremos, essa soma também vale 31. O terceiro com o antepenúltimo, essa soma também vale 31. Se eu pegar o 14 com o 17, a soma também vai dar 31. Eu peguei aqui um exemplo de uma PA com um número par de termos, então não vai existir um termo central, mas isso também vale para o termo central. E esse termo central ele vai ser a média aritmética dos extremos. Eu vou fazer um exemplo depois com isso. Mas só para a gente entender que isso daqui é válido não só para esse caso particular, mas como em qualquer situação. O que a gente tem aqui, na verdade, é o seguinte: ó, a gente tem A1, a gente tem A2, A3, vai embora, aí tem AN-2, AN-1 e AN. Os extremos aqui são A1 e AN. Então, tem A1 somado com AN. Aí tenho os equidistantes dos extremos. Então, é o segundo com o penúltimo. Só que se eu somar isso com AN-1, o que vai dar? A2 é A1 mais R, somado com AN-1. Vamos ver o que dá isso? Se eu separar aqui A1 e juntar R com AN-1, isso daqui vai ser A1 somado com AN. Então, ó, o penúltimo termo somado com a razão é o AN. Ó. Isso daqui mais R é o AN. Então, se eu pegar o segundo com o penúltimo, é o AN-1. Se eu pegar o terceiro com o antepenúltimo, vai dar a mesma coisa, olha. A3 somado com AN-2. E que é isso? É A1 mais 2R somado com AN-2. Separo aqui o A1. Se eu pegar 2R e somar com AN-2, isso vai dar o quê? A1 mais AN, olha. AN-2 mais R é o AN. Então, o que a gente pode verificar aqui que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, eu fiz aqui um exemplo onde nós temos um número par de termos. E agora eu vou fazer um exemplo com um número ímpar de termos. Agora eu peguei aqui uma PA com um número ímpar de termos. Então, se pegarmos aqui, olha, o primeiro somado com o último, isso vai dar 30. Se pegarmos o segundo com o penúltimo, então 7 mais 23, isso também dá 30. Se pegarmos o terceiro com o antepenúltimo, isso também vai dar 30. Só que sobrou um termo aqui. Como é um número ímpar de termos, tem um termo central. Esse termo central ele é a média aritmética dos extremos ou de quaisquer dois termos que sejam equidistantes dos extremos. Ó. 3 somado com 27, 30 sobre 2, 15. Então, esse cara aqui é a média aritmética dos extremos ou de quaisquer dois termos que sejam equidistantes dos extremos. Tranquilo? E se vocês quiserem, vocês podem fazer igual eu fiz no anterior e colocar ali o A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN. Vocês vão verificar que isso é sempre verdade, né? E agora a gente vai falar de uma outra propriedade que é um complemento para essa daí,
que é a seguinte: a sequência ABC é PA se somente se o termo médio é igual à média aritmética entre A e C. Isto é, o termo do meio é média aritmética entre A e C, ou seja, A mais C sobre 2. Então, olha só, gente. Se eu tenho aqui A, B e C, e eu afirmo que isso daqui é uma PA, então significa que B menos A é a razão, assim como C menos B também é a razão. Então, eu tenho B somado com B, isso vai dar 2B. Menos A soma aqui com C, vai ficar A mais C. Então, quem é o B? Ele é A mais C sobre 2. Ou seja, o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Isso não vale só para uma PA de 3 termos. Em qualquer PA, se você pegar 3 termos consecutivos, o do meio é sempre média aritmética dos outros dois. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de uma PA para vocês verificarem isso que eu estou falando. Então, vamos supor que eu tenha aqui 10, 16, mais 6, 22, mais 6, 28, mais 6, 34, mais 6, 40, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 3 caras aqui. 10 mais 22 sobre 2. Isso é 32 sobre 2, que vai dar 16. 3 termos consecutivos, o do meio é média aritmética dos outros dois. Vamos pegar agora aqui, ó. 16 mais 28 sobre 2. 44 sobre 2, 22. O termo do meio é média aritmética dos outros dois. Vamos pegar aqui agora, ó. 22 mais 34 sobre 2. Isso é 56 sobre 2, que é 28. O termo do meio é média aritmética dos outros dois. Vamos pegar agora aqui, ó. 28, 34 e 40. 28 mais 40 sobre 2. Então, eu tenho 68 sobre 2 é 34. Então, gente, o que eu tenho para dizer é que numa progressão aritmética, se tomarmos 3 termos consecutivos, o do meio é sempre média aritmética dos outros dois. Beleza? Então, gente, nós vamos fazer agora um exemplozinho só para ilustrar isso daí, tá? Gente, aqui eu coloquei uma sequência que é 2x mais 1 o primeiro termo, o segundo x menos 7 e o terceiro 4x menos 3. E falei que isso daqui é uma PA. E eu quero o 21º termo dessa PA. Só que eu comentei com vocês no início o seguinte: para construir uma PA, eu preciso de um termo e da razão ou de 2 termos, porque a partir de 2 termos eu consigo descobrir qual é a razão e consigo construir a minha PA. Então, eu tenho 3 termos consecutivos aqui da PA. Todos estão em função de x. Então, nós vamos ter que montar uma equação de modo a calcular o valor de x para poder construir essa PA. Como são 3 termos consecutivos, eu posso afirmar que o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Ou seja, 2x mais 1 somado com 4x menos 3 dividido por 2, isso vai dar x menos 7. Então, eu tenho 2x somado com 4x, 6x. 1 somado com menos 2, com menos 3 é menos 2. Sobre 2 é igual a x menos 7. Então, aqui eu tenho 6 por 2 dá 3 e menos 2 por 2 dá menos 1. Equaçãozinha do primeiro grau, né? 3x menos x dá 2x. E menos 7 mais 1 é menos 6. Ou seja, x aqui vale menos 3. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular os termos ali daquela progressão aritmética. O x vale menos 3.
Se é menos 3, esse termo aqui ele é menos 6 somado com 1, que é menos 5. Menos 3 com menos 7 é menos 10. Aqui eu tenho menos 12 com menos 3, eu tenho menos 15. Então, agora é possível construir, quer dizer, calcular aquele 21º termo. Então, quem é o 21º termo? Ele é o A1 mais 21 menos 1, 20R. O primeiro termo aqui, ele é menos 5. Qual é a razão dessa PA? A razão da PA a gente tem que fazer um termo menos um antecedente. Menos 10 menos menos 5 ou menos 15 menos menos 10. Então, se eu fizer menos 10 menos menos 5, aqui vai virar mais. Então, eu tenho menos 10 mais 5, ou seja, isso é menos 5. É o valor que eu vou colocar aqui. Então, nós vamos ter menos 5, 20 vezes menos 5, isso é menos 100. Ou seja, esse termo procurado, ele é o menos 105. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço aí.